eu quero que vocês pensem o seguinte, que a caverna, quando a gente para assim, vamos sair da caverna, já trouxe aqui um conceito, já trouxe aqui um entendimento para vocês, que a caverna, ela se torna um lugar confortável, se torna um abrigo. Eu quero que você pense o seguinte, a caverna é o lugar onde você se esconde, a caverna é o lugar onde você se limita, você vive apenas aquilo que é conhecido. E quando você está dentro dessa caverna, vivendo apenas aquilo que é conhecido, às vezes você vai olhar para a luz do lado de fora e isso vai te assustar. E eu vejo muitas das vezes, né, as pessoas falando, eu vou começar um projeto. E aí não termina esse projeto. Às vezes, eu tenho uma meta. Eu não atinjo essa meta. Por quê? Isso vem de uma decisão. E às vezes eu nem faço um compromisso, porque quando eu não faço um compromisso, eu nem me posiciono para fazer um compromisso, significa que eu não estou disposta a pagar o preço. O que significa pagar o preço? Significa que eu vou ter que sair da caverna, que eu vou ter que enfrentar os dinossauros, os mamutes, os elefantes, tudo aquilo que tiver dentro desse campo desconhecido. E estar nesse campo desconhecido é estar fora da caverna, é estar desprotegido, é não querer mais ficar se escondendo. Então, quando a gente para pensar, opa, eu estou dentro da minha caverna, eu estou me limitando, eu estou tentando me proteger, na verdade, de quê? E aí eu vou trazer aqui para vocês, fazendo aqui trazendo, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Eu sempre tive, dentro da minha história, muitas questões relacionadas ao sentimento de estar desprotegida. Ao sentimento de não, e agora, o que eu vou fazer? Não me sentir segura, mesmo sabendo que tenho potencial, tenho capacidade. Muitas das vezes me sentia insegura. E aí eu começava e parava, começava e parava, começava e parava. Então, eu sempre recorria à minha caverna. Era como se eu estivesse colocando o olho um pouquinho para fora, via aquela mata ali do lado de fora da caverna, mas de repente aquilo me assustava. Eu falava, opa, peraí, tô indo demais. Coloquei os pezinhos para fora e falei, caminhei um pouquinho e falei, tô indo demais. Então, sair da caverna é sair desse estado de limitação, é sair daquilo que você já conhece, é entender que você é um ser de potencial, que você não foi feito para se limitar, que você não foi feito para ficar na zona de conforto, que Deus te deu ali um espírito de ousadia mesmo, para que você possa cumprir, né, e realizar promessas, cumprir com aquilo que precisa, né, com aquilo que ele te orienta, com aquilo que ele determina. Então, quando você entende, eu sou, e você assume uma identidade. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, você começa a sair. Você cria uma força interna para sair da sua caverna. E sair dessa caverna significa eu não quero ficar em um lugar onde eu estou me limitando. Eu não quero ficar presa em padrões emocionais. Eu não quero ficar com medo de fracassar. Porque estar na caverna é isso. É ficar ali nesse lugar confortável, nesse lugar que já é conhecido, é ficar num lugar onde você emocionalmente se sente desconfortável, se sente confortável. Mas para você viver algo novo, você precisa viver o desconfortável. Você precisa arriscar e saber o que tem lá fora. Só que muitas das vezes esse limite que a gente se coloca, que a gente se impõe, ele vem de uma ferida, ele vem de várias feridas emocionais, de um conjunto de feridas emocionais que estão te limitando. E quando você entende que essas feridas emocionais, elas estão te limitando, elas estão te impedindo, porque você está preso dentro desses padrões, porque você está com medo de fracassar, porque você está com medo de errar, porque a sua decisão de olhar para fora, isso incomoda, isso é desconfortável, significa que você está ali olhando para as suas fragilidades, ao invés de olhar para o seu potencial, ao invés de olhar para aquilo que está dentro de você. Então, todas as vezes que você está ali preso dentro da sua caverna e você fala, não vou ficar aqui porque eu tenho medo de fracassar, são as suas crenças limitantes te impedindo. Como se fosse uma voz dizendo para você assim, para quê? O que você vai fazer lá fora? Aqui tá bom, aqui tá confortável, você tem tudo que você precisa aqui dentro. Então, quando você fica preso dentro desses padrões mentais, padrões emocionais que te limitam, você coloca um limite até onde você pode ir. Quando você passa a reconhecer que você pode ir além,
e você passa a olhar para a luz que está do lado de fora e não somente para a escuridão que está ali dentro da caverna, você passa a enxergar um mundo de possibilidades. E todas as vezes que você olha para esse mundo de possibilidades, você vai falar assim, o que eu quero agora? E quando você sabe qual é o seu porquê, quando você entende o que você quer, você vai olhar para a sua vida e vai falar, o que eu quero agora? Porque se você não tiver direção, se você não tiver como fazer algo porque você está sem direção, já aconteceu várias vezes, né? De perceber ali pacientes, de perceber ali clientes dentro dos treinamentos que eu faço, de falar assim, peraí, agora eu não sei onde que eu vou, não sei o que mais que eu faço. Usa sempre uma frase que é assim, tô travada, não consigo ir além, não consigo fazer mais. E por que eu não consigo fazer mais? O que significa esse estar travada? Significa que eu não tenho direção, significa que eu não sei para onde ir, significa que eu tenho medo de fracassar. Então eu fico travada. Travada porque eu tô sem direção, travada porque eu tô sem visão. E quando eu não tenho visão, quando eu não tenho uma direção daquilo que eu quero fazer, eu consequentemente vou ficar presa dentro do que é confortável, dentro daqueles modelos, daqueles padrões automáticos, aqueles modelos mentais ali já automáticos, que fala assim, aqui é seguro. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, então ele faz o quê? Ele não quer que a gente se coloque em risco. Então ele sempre traz a gente para um lugar de proteção, ele sempre traz a gente para um lugar de cuidado, sempre traz a gente para um lugar onde que a gente não vai estar exposto, a gente não vai estar em risco. Então quando você entende isso, você fala e fala assim, opa, peraí, o que eu quero? O que eu quero está do lado de fora dessa caverna. O que eu quero tá, eu preciso dar um passo, eu preciso ir além, porque senão eu não vou sair da caverna. Eu vou ficar aqui preso dentro desse lugar. Eu quero te convidar a refletir hoje qual é a sua caverna. Se existe uma rotina sem propósito, se existe crenças sobre você ou sobre aquilo que você quer realizar na sua vida, que coisas que você deveria ser. E talvez você não esteja sendo porque você está preso dentro daquilo que te ensinaram a ser. Há coisas que falaram para você como você tinha que ser, sobre como você tinha que pensar sobre você, sobre a vida, sobre como é do lado de fora dessa caverna. Qual que é a caverna que você hoje está vivendo na sua vida? Qual é o lugar onde está tão confortável? Ou talvez nem esteja tão confortável assim, mas você se mantém ali dentro porque é o conhecido, porque é o que você já sabe, porque é o que você já tem, porque é o que você já aprendeu. Qual é a sua caverna hoje? Qual que é a caverna que está te mantendo nessa zona de conforto? E como é que a gente descobre qual é essa caverna? Primeiro você precisa estar muito realista, muito consciente e muito presente na sua vida para você olhar para ela e falar assim: eu preciso mudar isso. Faz uma análise geral aí na sua vida e pensa o seguinte: o que eu preciso melhorar hoje na minha vida? Eu estou vivendo aquilo que eu gostaria? Eu estou me sentindo realizada? Porque todas as vezes que eu não estou me sentindo realizada com alguma coisa, eu vou ficar bloqueada, eu vou ficar travada. Porque a gente precisa, enquanto seres humanos, a gente precisa de uma realização, de um sentimento de realização. A gente precisa romper com essas barreiras para a gente sair da caverna. E todas as vezes que a gente tem uma pulsão de vida, o que é essa pulsão de vida? Todas as vezes que eu faço algo que traz uma realização, que traz um mover-se para fazer além, para fazer um pouco mais, para sair daquele lugar de sofrimento, de dor, eu estou me movimentando para destruir as barreiras, para quebrar os muros, para romper com a caverna. E entender que o desconhecido também é bom, que o desconhecido também é agradável e está tudo bem eu viver neste lugar fora, sair dessa caverna e ficar fora. Então, quando você tem consciência de qual é a sua caverna, você fala: qual é o primeiro passo agora que eu preciso fazer? E sempre quando você for trazer um questionamento para sua mente, se você é uma pessoa que foca na solução, trazendo aqui uma chave para vocês. Quando a gente pensa em solução, a pergunta que a gente tem que fazer para o cérebro mostrar o caminho, mostrar a direção,
é o como. Como eu faço para conseguir coisa X? Como eu faço para conseguir, sei lá, ter uma rotina de atividade física? Como que eu faço para me alimentar melhor? Porque o seu cérebro vai direcionar para uma resposta positiva, pensando em uma solução. Agora, quando você se questiona assim, por que que isso está acontecendo comigo? Seu cérebro vai te limitar, vai te colocar dentro da caverna e vai apenas te dar a resposta do porquê. Por que fiz isso? Por que aconteceu aquilo? Por que foi desse jeito? Porque, enfim, vai te limitar. Então, quando você está buscando uma solução para um problema, para sair da caverna, o que você faz é a pergunta do como. Como eu faço para sair dessa caverna? Como eu faço para manter a minha constância, sei lá, no seu objetivo, pensando, sei lá, numa atividade física, numa alimentação, num estudo, enfim, qualquer área da sua vida. Mas sempre se questione no como quando você quer buscar solução. Se você não pensar no como, sempre vai ter um problema. Sempre vai ter algo que te bloqueia. Sempre vai ter algo que te bloqueia. Vou contar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que a nossa mente ela é fantástica e ela bloqueia a gente de uma forma muito interessante, né? E às vezes de uma forma muito sutil que a gente nem percebe. Ao longo de toda a minha história, eu sempre tive ali algumas situações de viver mesmo sentimentos, experiências de feridas de injustiça. Então, eu sempre, ao longo dos trabalhos, né, das empresas que eu passei, eu sempre tinha um sentimento de eu tenho que fazer algo, mas eu vou fazer algo sempre quando eu estou junto com outra pessoa. Vamos, sei lá, desenvolver um trabalho, como se fosse trabalho de escola, né, gente? Vamos pensar o seguinte: vou desenvolver um trabalho, eu vou fazer o quê? Preciso de alguém junto comigo. Vamos desenvolver o projeto? Preciso de alguém junto comigo. Porque existe um sentimento de injustiça, um sentimento de que quando o outro existe, eu também preciso existir. E só assim eu vou existir. Então, esse sentimento de injustiça, ele ficava ali. Peraí, para que eu tenha o outro, para que eu possa ter, o outro também precisa ter. Então, isso sempre ficava ali batendo na minha porta. Até que um dia eu falei, opa, peraí, vamos lá. Tomar consciência. É a minha caverna, é a minha insegurança, então eu preciso trabalhar isso em mim. Então comecei a não depender, porque quando a gente depende do outro, a gente se limita. Quer fazer um teste na sua vida? Faz o seguinte: para que você precisa? Não que nós somos ali seres que não precisamos de ninguém, porque claro que nós precisamos. Mas para você não depender emocionalmente do outro, o que que você faz? Você pensa o seguinte: eu não preciso dessa pessoa, ou eu não preciso desse trabalho, ou eu não preciso de, sei lá, qualquer outra coisa que faça você depender. Eu não preciso disso para conseguir coisa X. Porque ter resultado Y é a minha decisão. Então eu vou me comportar de uma forma coerente que vai me levar ao resultado que eu quero, que vai me fazer atingir o resultado que eu quero, que vai me fazer alcançar a meta que eu quero. Porque quando eu não estou nesse estado de deixar que as crenças limitantes, que os modelos mentais limitantes estejam me aprisionando na caverna, eu me liberto. Agora, quando eu fico presa dentro desses padrões, eu crio realmente uma vida no automático. Talvez sem sentido, talvez sem propósito, talvez sem um sentimento de realização. E aí a gente fica dentro da caverna e acha que tá tudo certo, e acha que tá tudo bem, e vê a vida passando e as coisas acontecendo, e a gente ali, dentro da caverna. Então, o primeiro passo é você tomar consciência, o primeiro passo é você olhar para a sua caverna. O que que essa caverna de hoje, o que essa caverna de hoje está te proporcionando? É segurança que você está buscando? Falando em segurança, a gente me lembra muito sobre buscar às vezes um trabalho para se sentir segura. Eu era concursada, então é uma coisa muito interessante porque eu cresci ouvindo. Faz um concurso público, porque você vai estar segura, porque aí ninguém te manda embora. Você vai estar bem. Eu cresci ouvindo isso. E, de fato,
Até ano passado eu estava em um cargo público, onde que vinha aquele sentimento de tô segura. De fato, ninguém vai me mandar embora. O que estava presente na minha vida, né, quando eu paro para olhar nessa segurança? Porque eu pensava assim, beleza, eu tô segura aqui, mas de 0 a 10, o quanto eu tô me sentindo realizada estando aqui, fazendo o que eu estou fazendo? Então, quando eu falei, opa, peraí, que caverna que eu tô ficando? É a caverna da segurança. E por que eu tô buscando essa segurança dessa forma? Estando aqui neste lugar. Foi então que eu tomei uma decisão. A decisão de sair da minha caverna. E a decisão de sair da minha caverna foi pedir exoneração do meu cargo. Foi pedir. E quando eu pedi exoneração, me trouxe ali um certo alívio. Eu pensei, eu posso sair da caverna. Eu não preciso ficar presa na caverna. Existem outras coisas que eu posso explorar fora dessa caverna. Então eu pedi exoneração do meu cargo no ano passado. E de fato aquilo me trouxe uma leveza, porque eu olhei para o mundo do lado de fora e falei: é possível ter vida, é possível ter segurança, mesmo estando fora da caverna. Mesmo não estando no cargo, no... Claro, gente, cada um vai ter uma opinião sobre isso, né? Mas você não precisa estar num cargo público para você, de fato, assumir ali uma segurança. Porque você precisa olhar para a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade emocional que está te aprisionando nesse sentimento que te fala, você tem que ficar ali, nesse lugar. Então, quando você olha para a sua necessidade, você olha para a sua vida e fala assim: qual que é a minha necessidade? Do que eu preciso? Ah, eu preciso me sentir segura. Aonde eu estou buscando segurança? Estou buscando segurança em um trabalho. Que tipo de trabalho? Em um trabalho que me proporciona segurança. Qual trabalho vai me proporcionar segurança? Ah, vou fazer um concurso público. Ok, se isso vai te trazer uma realização, se isso vai te trazer uma felicidade, tudo bem. Agora, se você olha e fala, eu estou buscando segurança, mas eu só quero trabalho para me sentir seguro e para não ter que lidar com nenhum risco, porque aí entra numa questão, numa necessidade emocional, eu não quero lidar com nenhum risco de ter que ser mandado embora. Então, eu prefiro ficar aqui prefiro fazer o concurso, prefiro ficar aqui. E quando você olha e fala, peraí, que isso está me esgotando emocionalmente, está me consumindo emocionalmente. Você sai da sua caverna e fala, existe vida do lado de fora da caverna. Não tenho medo mais do desconhecido. Não tenho medo mais do que está lá fora. Não tenho medo mais do que possa vir, porque eu estou me preparando emocionalmente, porque eu estou me fortalecendo emocionalmente, porque eu sei quem eu sou. Então, quando você olha para a sua vida, você olha para você reconhece qual é a caverna que você está vivendo, você rompe com as barreiras. E essas barreiras, elas muitas das vezes, essas cavernas onde a gente se coloca, elas muitas das vezes são construídas pelas feridas emocionais que a gente vive lá na infância. Feridas de rejeição, feridas de abandono, ferida de injustiça, ferida de traição. Tudo isso fica presente, é construído lá atrás, nas suas memórias. E quando você fala, peraí, eu passei por um processo, vivi uma rejeição e não quero lidar com a exposição. Ou uma outra ferida, eu fui humilhada, vivi uma ferida de humilhação e tenho medo de exposição. Eu não gosto que as pessoas me vejam, eu não gosto que os holofotes estejam virados para mim. Então, o que a gente faz nesse processo? Não quero. Não quero ser humilhada. Então, eu faço o quê? Eu me escondo. Eu me escondo. E todas as vezes que eu me escondo porque eu tenho medo de ser humilhada, eu tenho medo do abandono, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo da traição, eu tenho medo da injustiça, eu me coloco num lugar de limitação. Vou trazer um outro exemplo aqui, pensando em algo familiar. Quando você fala assim, ah, é porque minha mãe, sei lá, teve um filho preferido. Eu senti que eu não tive, eu não era privilegiada com nada. O que você está trazendo para a sua vida? Uma ferida de rejeição. O que significa essa ferida de rejeição? Significa que eu não me senti amada, então, consequentemente, eu faço de tudo para aparecer.
não faço de tudo para as pessoas me amarem. Eu passo por cima dos meus valores para as pessoas gostarem de mim. Faço até o que eu não gostaria para as pessoas me amarem. Sou sempre aquela boazinha. Tá tudo sempre muito bom, tô sempre muito simpática, muito delicada com os outros, enquanto por dentro a minha mente fica ali. Não quero fazer isso, não posso fazer isso, não dá para fazer isso dentro da minha rotina, dentro do meu tempo, não gosto disso daqui. Às vezes você se coloca em lugares, você senta em mesas que você não quer sentar apenas para quê? Para agradar. Por quê? Porque você não quer viver de novo a ferida da rejeição, porque você não quer trazer à tona aquela ferida da rejeição. Viver aquela experiência onde você não se sentiu amada, não se sentiu privilegiada, não se sentiu a preferida. Então isso acaba te trazendo o quê? Para dentro da caverna. E te mantém presa nessa caverna. E quando você fica presa dentro dessa caverna, com medo, mais uma vez, de viver a rejeição na sua vida, você faz o quê? Você cria uma barreira emocional. E o nosso cérebro ele é muito inteligente. E à medida que você alimenta esse discurso interno, porque a gente constrói histórias internas, à medida que você está construindo esse discurso interno ali na sua cabeça, todos os dias você repetindo ali, eu tenho que fazer tudo para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que dar o meu máximo para as pessoas gostarem de mim. Você faz o quê? Passa por cima de você, você não se respeita. E às vezes você pode estar pensando aí, nossa, mas ninguém me respeita, eu falo as coisas, ninguém me escuta, lá no meu trabalho eu falo e parece que ninguém está me vendo, eu falo, ninguém dá importância. Por que as pessoas não estão te ouvindo? Porque você não está se respeitando, porque você não está amando você. Como é que você vai exigir alguma coisa dos outros se você não faz por você? Se você não aprendeu a dizer não, se você não aprendeu a se posicionar, e quando eu falo de posicionamento, eu estou falando aqui de você ocupar o lugar que é seu, o lugar que te pertence. Qual que é o seu lugar lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho? Se você quer ter uma reunião para que, sei lá, a sua equipe ou os seus colegas de trabalho tenham uma harmonia para desenvolver um trabalho, se coloque no lugar de adulto, então se posicione como adulto e não como uma criança, ficar ali emburradinha. Porque ninguém está me ouvindo. Porque ninguém está dando importância para aquilo que eu quero. Criança que faz isso. Adulto faz como? Adulto conversa. Adulto sai da caverna desse medo da rejeição, desse medo do abandono, desse medo da injustiça. E adulto faz o quê? Conversa. Eu preciso que você faça isso. Se a gente fizer o trabalho dessa forma, a gente vai ter um desempenho melhor. Ou se a gente for parar para pensar no contexto familiar, eu gostaria que você fizesse dessa forma. Criança cria expectativa, adulto resolve problema. E se você não está disposto a resolver problemas na sua vida, olhar para a sua caverna, para aquilo que está dentro da sua caverna e resolver esses problemas, você vai ficar ali aprisionado. Você vai ficar no modo infantil. E quando você fica nesse modo infantil, você não cresce. Você sempre vai ser muito reativa. O que é o reativo? É eu no modo infantil. Eu ajo pelo impulso, pelo calor das emoções. Tá acontecendo isso daqui, fechei a cara, fiquei com raiva, briguei. Não, peraí. Fiquei com raiva. Você pode sentir raiva? Claro que pode sentir raiva, pode ficar irritado, pode ficar nervoso. O que você pode fazer também é: estou com raiva porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Alguém disse alguma coisa que eu não gostei, me senti desconfortável. Então eu vou analisar qual é a minha necessidade, de onde eu lembro disso na minha história, do porquê que eu fiquei ofendida com aquilo, e vou resolver o problema. E vou falar com quem tem que falar. Ao invés de ficar, sei lá, talvez fazendo um burburinho, seja na família, seja no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar. Vou ficar ali emburrada, com a cara fechada, para ver se alguém vai descobrir que eu tô com raiva. Fecho dentro da minha caverna. Ninguém tem bola de cristal e adultos precisam falar. Adultos precisam conversar para que as coisas sejam esclarecidas, para que você saia da sua caverna, para que você se permita sentir. A gente, muitas das vezes, enquanto ser humano, a gente quer se poupar de sentir. Sentir dor, sentir sofrimento, a gente quer se poupar disso. Eu não vou conversar com fulano não, porque fulano é muito difícil.
Não vou falar nada, não. Então, quando você olha para a situação, olha para a circunstância, tá te incomodando, mas você decide ficar ali ainda na sua caverna, você se aprisiona emocionalmente, você se aprisiona mentalmente. Então, o que eu quero trazer aqui de consciência? Resolver os problemas é encarar a luz fora da caverna. É olhar para tudo que você já conhece dentro dessa caverna, olhar para tudo que você já conhece dentro desse lugar e ir para a luz fora da caverna e explorar o que está ali fora. Resolver os problemas que vierem. Porque senão você vai ficar presa. Porque senão você vai ficar ali limitada. Porque senão você vai olhar para suas feridas e qualquer coisinha vai te incomodar. Vou trazer um exemplo para vocês que é de uma paciente que eu acompanho. E ela, abrindo o negócio dela, começou alguns desconfortos. O medo do desconhecido, o medo de ir para fora da caverna. E aí veio muito o sentimento de fulano tá me ajudando, que era uma pessoa conhecida, então não posso, mas fulano tá fazendo de um jeito que eu não tô gostando. Mas eu fico sem graça de falar com a pessoa que eu não quero que faça desse jeito, porque a pessoa tá fazendo de graça, não tá pagando, acho melhor pagar. Consciência. Será que você tá achando que tá devendo? Será que você tá achando que tem que pagar para tudo, que ninguém vai conseguir fazer o serviço que você gostaria? Então, quando eu trouxe isso dentro, né, do atendimento, foi uma chave muito interessante que a gente conseguiu ali fechar um ciclo. Por quê? E necessidade, qual que era a necessidade? Não posso me posicionar, não posso falar, porque lá na minha infância eu não tive voz. Lá na minha infância, todas as vezes que eu falava, eu era interrompida, eu era punida. Criança não tinha voz, não fui acolhida emocionalmente. Então, quando a gente entendeu tudo isso, um ciclo se fecha. E eu cresço, eu amadureço, eu me torno adulto, porque eu falo, opa, agora eu posso falar. Então, quando você olha para a sua vida, você olha para a sua caverna, você olha para suas feridas e você entende que na sua história, a maneira como você está fazendo as coisas hoje no automático pode estar te aprisionando, pode estar te limitando, e você decide ir para esse desconhecido, o que eu ainda quero? O que eu quero? E todas as vezes que você sabe o que você quer, coisas boas acontecem. A vida flui, se torna mais leve. Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E isso não é história de Alice no País das Maravilhas, não. Porque se a gente for parar para pensar e até analisar em princípios bíblicos também, tá lá. O que você quer? O que você quer? E aí, quando vem, o milagre acontece, Jesus, inclusive, tira até os holofotes dele, fala: a sua fé te curou. Ele tira os holofotes dele para falar: olha, não foi eu que fiz, não, foi a sua fé que te curou. Ou seja, se você decidiu sair da sua caverna, se você decidiu arriscar, se você decidiu fazer diferente, entender que dentro de você tem capacidade, você tem potencial, que existe sim feridas que estão aí dentro te limitando, histórias, discurso que você criou aí dentro da sua cabeça, que te impede, e você fala: agora eu vou fazer, agora eu vou sair da minha caverna, agora eu não vou ficar mais nesse lugar. Agora eu já sei qual é a minha necessidade. Eu tenho uma necessidade de atenção. Então, qualquer pessoa que não me dá atenção, eu vou fazer o quê? Eu vou achar que eu tô sendo. As pessoas não gostam de mim, vou achar que eu tô sendo rejeitada. Então, se eu já entendo isso, eu não deixo os gatilhos mentais ficar me sabotando. Eu não quero viver uma ferida de injustiça. Então, tem que ser igual para todo mundo. Se eu não quero, se eu acho que eu, em algum momento da minha vida eu fui tratada de uma maneira desigual, qualquer coisa que aconteça na minha vida, que eu acho que eu esteja sendo tratada de uma forma diferente, esse gatilho vai vir. Quando esse gatilho vem, eu fico atenta e falo: não, não vou deixar isso mais acontecer. Eu decido fazer diferente. Uma ferida de abandono. Quando a ferida de abandono, o medo de ser deixado, o medo de das pessoas não amarem, não gostarem, uma ferida de abandono, ela vem e fala assim: vou dar um exemplo simples. Você não foi aprovado no processo seletivo.
Isso vai trazer um sentimento de quê? Não gostaram de mim, abandono, eu preciso ser aceita. Isso te torna dependente. Às vezes o trabalho não tá te agradando, você fica ali no trabalho. Às vezes você tá no relacionamento que o negócio não tá bom, mas você fica ali no relacionamento. Às vezes a amizade é tóxica e você tá ali na amizade. Por quê? Medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. E quando você fala assim, eu tô com medo de ficar sozinha, ferida de abandono. Se eu sei necessidade, se eu sei que a minha ferida de abandono ela está presente, eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para essa necessidade que eu tenho. E quando um gatilho, um medo me surgir de ficar sozinha, eu vou cuidar para quê? Para que eu entenda e acolha o meu vazio. Porque eu preciso olhar também para o meu vazio. Eu preciso olhar para aquele momento ali. Tá tudo bem ficar sozinha. Adultos ficam sozinhos de vez em quando. Adulto para ler, para assistir um filme, ou até mesmo para dar uma volta numa pracinha, ou fazer nada, sozinho. E isso não tem que te assustar. Isso não tem que te causar medo. Isso é só a sua caverna. Muitas das vezes uma caverna que você fala é desconfortável, dói, incomoda. Mas quando você entende que você sabe aonde é a sua caverna, mas você decide ir para fora, você decide ir para a luz, você decide explorar outras coisas e cicatrizar essa ferida, isso passa a não te incomodar mais. Isso passa a não ser tão relevante mais. E você deixa ir aquele medo de ficar sozinha, o medo desse abandono, porque a sua ferida não vai estar ali te incomodando. Agora eu quero que você feche seus olhos, te convidar agora para uma parte prática, para você tomar consciência. E se você tiver com um papel aí perto de você, anota o que você, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não faz filtro, não fica induzindo, intencionando os seus pensamentos. Eu quero que você feche seus olhos agora por um momento e pense qual é a dor que você tem evitado. Qual que é a dor que você tem evitado? Se você tiver com algum papel aí, anota a primeira coisa que vier na sua cabeça. Qual é a dor que eu tenho evitado? Sem fazer filtro, sem intencionar o seu cérebro. Por quê? Quando você entende qual é a dor que você está evitando, agora a gente vai vir para outra parte, que é a solução do problema. O que essa dor tem te ensinado? Porque aqui nós temos uma dor, nós temos um problema. Qual que é a dor que eu estou evitando? E agora, o que essa dor está me ensinando? Porque deserto não é lugar de morada. Então, eu só saio daqui, desse deserto, desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor, quando eu sei qual é o meu deserto, quando eu sei qual é a minha caverna, quando eu sei qual é o desconforto que eu estou vivendo. Mas eu decido aprender o que essa situação está exigindo de mim. Vou fazer pensando aqui numa caverna. Talvez você não vai atacar sei lá, vamos pensar num dinossauro. Você não vai atacar um dinossauro, usar uma mesma ferramenta para atacar um dinossauro, para você ir lá e pescar um peixe. Você não vai usar a mesma ferramenta. Você não vai usar a mesma estratégia. É diferente. E por que eu estou falando disso? Porque quando você entende qual é a sua dor, qual é a dor que você tem evitado, e você entende o que ela tem te ensinado, você sai da dor. Você sai dessa prisão, você sai dessa caverna quando você aprende, quando você enfrenta o desconhecido, porque agora o desconhecido já não é mais, não te causa medo mais, não te causa uma prisão mais. Então, anota aí. Para quê? Para que você agora pare de evitar a dor. Se permita sentir. Olha para o seu medo, olha para a sua tristeza, olha para a sua raiva, olha para a sua dor. Olha para a sua dor e se pergunte o que ela está te ensinando.
que você tem a aprender com essa dor? Porque quando você encontrar a resposta, não precisa nem pensar numa resposta imediata, não, porque talvez você me dê uma resposta emocional aqui nesse momento. Então, quando você entende o que essa dor está te ensinando, você sai dessa prisão. Você sai desse lugar de dor. E agora, quando isso acontecer novamente, você já tem a ferramenta certa para usar com essa dor. E aí você não volta para a caverna mais. Você não fica preso na caverna mais. Você já reconhece qual é o padrão que te limitou. Você reconhece qual é o automático que você estava. Quando você aceita o desconhecido e entende que o desconhecido é sim desconfortável, mas ele é necessário. Ele é necessário. Eu vou muito lá atrás agora. Quando você foi nascer, alguém teve que passar por uma dor. Para quê? Era desconfortável, era desconhecido. Provavelmente sua mãe ficou com medo, mas ela precisou passar pela dor, precisou passar pelo aquele sofrimento, precisou passar pelo desconfortável. Para quê? Para te dar vida. Então, por que você está evitando o desconhecido? Por que você está evitando a dor? Por que você está evitando o desconfortável? Por que você está evitando sentir? Quando você entende que passar por essa dor, passar por isso é necessário para você romper com as barreiras, para você saber que a caverna está ali, que ela te proporciona segurança, que a caverna está ali para te proporcionar uma proteção, mas que você pode ir para fora, ir para essa luz, ir para explorar essa selva chamada vida, você rompe com as barreiras dentro de você. E para você criar pequenas mudanças na sua vida, você pode usar uma prática, uma técnica que é o quê? Eu vou começar a anotar todos os dias. Todos os dias eu vou anotar o que aconteceu. Como foi que eu lidei com isso? Como foi que eu reagi a isso? Porque quanto mais eu tomo consciência de como foi o meu dia, de o que tipo de situação ativou um gatilho, qual era a minha necessidade naquele momento, eu começo a romper com as barreiras, eu começo a destravar. Porque você entende que aquela verdade que talvez estava ali imposta, talvez aquela verdade que já estava engessada, era apenas algo que você sempre acreditou, era a verdade que você construiu, mas que existia outra verdade quando você saiu da caverna. Olha, essa aqui não é a única verdade, não, existe outra verdade. Uma outra verdade que você vai passar a conhecer, que você vai passar a explorar. Então, quando você passa a praticar esse estado de vulnerabilidade, você pratica a vulnerabilidade na sua vida, você sai da sua caverna. Quando você entende que tem algo novo, mas que você sente medo, e que mesmo sentindo medo, você ainda decide fazer, é você romper com medo, é você aceitar as suas vulnerabilidades, é você aceitar as suas imperfeições. E quando você entende que você já saiu da sua caverna, você também consegue ajudar outras pessoas. Quando você entende que você saiu, que você desbravou ali a sua selva, a sua floresta, você consegue ajudar outras pessoas, você consegue estender a mão para outras pessoas, você consegue ajudar quem estiver ali ao redor. Você consegue conhecer novas cavernas. E quando você se liberta desses padrões e abraça o novo, você vai entender que o novo também é bom. Que viver o desconhecido, que viver o novo é bom, é agradável. Que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum dinossauro, não é nenhum T-Rex querendo te engolir ali fora da caverna, não. Então, quando você se abre para viver de uma forma alinhada com os seus valores, alinhado com os seus sonhos, você decide fazer diferente. Você decide viver o desconhecido, você decide viver o novo. O que você faria se você não tivesse medo? Como que hoje você estaria se os seus sonhos,
se as suas metas já tivessem sido alcançadas? Como seria se você abraçasse a sua autenticidade? Seus medos, tá com medo? Tá tudo bem sentir medo. O que você faria hoje se você não tivesse medo nenhum? Que mudança você faria? Como que você iria agir na sua vida se você não tivesse medo nenhum? A caverna, ela é confortável, sim. Também já estive na caverna, também já estive em várias cavernas, ainda tem algumas cavernas que eu preciso romper com elas, que eu preciso sair delas. A caverna ela é confortável, mas lá não é o lugar onde você explora o melhor de você. Não é o lugar onde você rompe com os seus padrões. Você rompe com as barreiras que foram construídas. Quando você sai da caverna, você reconhece que existem feridas. E quando você reconhece as suas feridas, esse é o primeiro passo para você se curar. Porque se você não foi machucado, se você não entrou em contato com as suas feridas emocionais, como é que você vai cicatrizar elas? Como é que você vai curar elas? Como é que você vai tratar delas? Então, quando você quebra os padrões e decide viver o desconhecido, esse é o caminho para você ficar livre, ficar leve. Falando em ficar leve, me veio aqui um insight aqui, e eu gosto, né, que quando isso acontece, eu compartilho isso. Eu geralmente faço, eu tenho o hábito de anotar, eu sempre ando com o caderno e sempre quando vem algo, eu anoto. Por quê? Que inclusive isso é o que faz todos os posts que eu coloco, vem disso, desses momentos de autorreflexão. Então vamos lá, quando você entende que você está ali vivendo um desconhecido e você descobre que esse desconhecido também é bom, que ele é agradável, você vive mais leve. E eu acompanho algumas pessoas tratando justamente a questão de alimentação, da relação com a alimentação, e que muitas das vezes a pessoa fala, mas eu não como muito, eu não sei por que eu tô ganhando peso, eu tô ganhando cada vez mais peso, eu tô, sei lá, com uma restrição alimentar. Só que quando a gente não coloca para fora, quando a gente não olha para dentro, aquilo que você está colocando para dentro, você vai ganhando peso. Você vai ganhando, claro, você vai ficando ali cada vez maior. Por que disso? Porque você está retendo, você está tentando controlar tudo, você está tentando dar conta de tudo, você não descarrega emocionalmente, então você fica ali tentando, com seus próprios pensamentos, lutando contra os seus próprios pensamentos, com seus próprios padrões, com esse automático que está ali dentro. Você está ali dentro da caverna. Então você começa a ficar o quê? Pesada. Começa a ficar pesado. E precisa ser leve. Ou então, quando você coloca, você externa isso, você está eliminando aquilo que não precisa. Então, é importante você ter a consciência de que viver o desconhecido é você entender que você pode sim falar não para as pessoas, você pode estabelecer um limite, você pode olhar para a sua vida com carinho, com respeito, com generosidade. Você pode olhar para tudo e ser leve. A caverna ela só vai te deixar seguro, só vai te deixar protegido, só vai te deixar confortável. Só isso. Você precisa ampliar o seu confortável. É mais fácil você dominar o leão que está ali do lado de fora do que ter medo que ele entre na sua caverna, que ele invada o seu espaço. Então, quando você olha para a sua vida hoje, eu quero que você pense qual é o primeiro passo que hoje você precisa fazer para sair da sua caverna. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para sair da sua caverna? Eu quero que você reflita nisso. Eu quero que você olhe para a sua vida, para a vida que você quer viver, que a vida que você quer viver, ela está além do seu medo. Vamos imaginar que você está você tá ali dentro da caverna. E quando você está ali dentro da caverna,
o medo que você tem faz com que você não viva a vida que você quer. Então, a vida que você quer viver, ela tá além do medo. E para isso você precisa encarar o seu medo. O medo do desconhecido, o medo do que tem lá fora dessa caverna. É hora de você sair da caverna e abraçar a sua luz. Abraçar o que está ali fora. Olhar para o seu desconhecido e enfrentar ele. Eu quero que vocês parem para pensar que tipo de prisão emocional você criou para você. E a gente está quase indo aqui já para o finalzinho, por causa do nosso tempo aqui no Instagram. Porque senão eles derrubam a gente, né? Derruba a live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aqui para mim nos comentários. O comentário está aqui ativo, deixei aqui liberado. Coloca a sua dúvida, coloca a sua pergunta, coloca aqui qual é a sua caverna. Coloca qual é a caverna que você está vivendo. O que você precisa fazer para sair da sua caverna? Qual é o primeiro passo que você precisa dar para sair da sua caverna? Se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, como é que você hoje, que desconhecido é esse que você está com medo de enfrentar? Porque quando você olha para sua caverna, quando você olha para as suas dores, elas têm solução. Só que ela só vai ter solução quando você decidir encarar. Porque os problemas eles não vão se resolver sozinhos. Enquanto adultos, se a gente para pensar de uma forma muito lógica e racional, a criança quando ela está com um problema, ela chora, ela faz birra, ela faz pirraça, porque ela não sabe como lidar com aquele sentimento, a criança não sabe como lidar com uma situação. Vamos imaginar que o brinquedo quebrou. Às vezes a criança ainda não sabe como montar, então para o adulto vir resolver o problema, ela faz o quê? Ela chora, faz um berreiro. E aí, quando você para pensar na sua vida, você está agindo mais como criança, esperando que alguém venha te socorrer, te salvar dos problemas. Príncipe encantado no cavalo branco vindo para te socorrer, te tirar do alto da torre, te salvar. Ou você está disposta a olhar para a sua vida, a olhar para a sua caverna, olhar para aquilo que está te aprisionando e sair dessa caverna? Então, olha para dentro de você. Como é que você está se comportando? Como é que você está encarando os seus medos? Como é que você está encarando os seus problemas? É como uma criança, chorando, esperneando, esperando que venha um adulto resolver o seu problema? Alguém vai vir para te socorrer resolver o problema? Ou você entende que você já não está mais como criança e que você precisa olhar para você, entender que você é adulto e que você que vai resolver o problema? E se pergunta como? Como é que você quer resolver esse problema? Como é que você quer resolver o problema? Olha para a sua vida num contexto geral. Como é que você quer fazer isso? E para vocês entenderem, né, a importância de você se conectar com a sua essência, se conectar com os seus medos, olhar para dentro da sua caverna e ver o que já tem de familiar, de conhecido que você não quer abrir mão. Quando você olha para tudo isso, você fala: o que eu já tenho? E o que eu quero? Quando você sabe o que você quer, a sua vida direciona para outro lugar. E você decide sair. E muitas das vezes a gente precisa estar preparado para isso. Ou ir até sem preparo e se ajeita no caminho. E muitas
das vezes a gente tem esse medo, tem esse receio. E para ajudar todo mundo nesse processo, eu construí um curso onde que eu faço todo esse processo, onde você toma consciência, você olha para a sua vida no 360 mesmo. Onde eu costumo chamar, a ferramenta é um mapa de autoavaliação sistêmico, mas eu costumo chamar de raio-x, porque todo mundo que olha, quando para ver o resultado, fala: peraí, a minha vida tá um caos. E aonde existe trevas, aonde está a escuridão, se você está aqui nesse lugar escuro, não tem espaço para luz. Então você precisa escolher em qual lugar que você quer estar. E lá dentro do curso Essência, eu preparei toda uma estrutura, num passo a passo, com aulas práticas, com aulas rápidas e com ferramentas práticas que vai estruturar, vai direcionar você. Para quê? Para que você consiga tomar consciência da sua vida, olhar para a sua vida, olhar não só para uma área da sua vida, mas para todas as áreas da sua vida. Porque eu acredito numa vida sistêmica, eu acredito numa vida integral. Eu não acredito que você tem que, para você ter sucesso, você tem que abrir mão da sua saúde. Para que você tenha dinheiro, você tem que deixar a sua família, deixar os seus amigos. Eu acredito numa vida sistêmica. Então, quando a gente até entende o que é uma plenitude, plenitude é o quê? Entender que quando todas as áreas da sua vida ela está em equilíbrio, a vida flui, a vida funciona. Porque você vai entender que você não tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. Você não precisa. É aquela ideia, né? Sorte no jogo, azar no amor. Não precisa viver isso. Você pode ter os dois. Se você pode ter os dois, você vai olhar para a sua vida de uma forma integral. Você vai olhar para a sua vida de uma forma sistêmica. E você vai falar assim: peraí, agora eu já sei para onde eu quero ir. Porque lembra que eu falei que todas as vezes que você se sente travada com alguma coisa, é justamente porque você não sabe para onde você está indo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Então isso trava. E dentro do curso Essência, eu preparei toda uma estrutura onde que eu faço justamente o quê? O passo a passo. Tem as aulas teóricas e tem a parte prática. E quando você segue ali direitinho esse passo a passo, você cumpre com todas as tarefas, você vai ver o resultado acontecendo. Quando você para entender a sua história. Porque lá dentro do curso eu trago tudo sobre. Fiz cada parte das feridas emocionais, cada uma das feridas. Ferida de rejeição, ferida de humilhação, ferida de traição. Como que elas impactam na vida? Como que elas impactam no trabalho? Como que isso impacta no relacionamento? E essas feridas, elas foram construídas, criadas lá atrás, seus modelos mentais lá de trás, da infância. Então, quando você entende tudo isso, você toma consciência de tudo isso, você consegue falar: opa, agora eu já sei o que está acontecendo, então eu vou ter uma outra direção, eu vou para outro caminho. Então, quando você percebe isso, e você fala: eu vou fazer diferente, você está saindo da sua caverna. Você está rompendo com padrões. E esse ano eu tomei a decisão de justamente fazer o quê? Cumprir com a minha missão e ajudar as pessoas muito além do consultório. Muito além da prática clínica, muito além daquilo que acontece dentro do consultório, muito além daquilo que acontece nos treinamentos, muito além daquilo que acontece nas mentorias. Então, eu decidi justamente fazer o quê? Ampliar, sair da minha caverna, porque antes era um receio que eu tinha, então eu decidi sair da minha caverna. E eu preparei todo esse curso. Para quê? Para ajudar, para orientar, para trazer consciência, para trazer uma mudança. E principalmente para fazer com que o emocional esteja em equilíbrio. Porque eu acredito que quando o emocional ele está bem, você pode observar, analisa em toda a sua história. Todas as vezes que você está bem, que você está feliz, você sente que seu dia foi melhor. Ele foi mais produtivo, você rende mais. Então, eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito que o emocional, ele está sempre nos direcionando, nos guiando. É como se fosse um GPS que fala para onde a gente tem que ir. Mas a gente também precisa estar com os pés no chão. Então, para esse ano, toda segunda-feira eu vou estar aqui com vocês,
para trazer aula, para trazer conhecimento, para compartilhar com vocês um pouquinho de tudo aquilo que faz com que a mudança dentro do consultório aconteça e que também para falar para vocês, se vocês querem dar um passo além, se vocês querem ir um passo além, o curso Essência ele já está disponível, o link ele está na minha bio. É o curso Essência, se não me engano está escrito com o próprio nome Essência mesmo, ou curso Essência, não me recordo como é que está, mas está no link da bio. Se você quiser ter acesso, já está disponível, então você já pode começar a fazer suas aulas hoje, você já pode, se ficar melhor, eu até sugiro que imprima as tarefas práticas, porque tem alguma coisa que elas precisam escrever, então tem lá a parte prática, imprime, escreve, anota, e você ainda vai contar com o suporte. Você vai ter a orientação ali, enfim, você está fazendo tudo, cumprindo com todas as tarefas, você ainda vai ter o suporte caso tenha alguma dúvida. Caso queira olhar de uma forma muito mais intensa para a sua vida, para a realidade que está ali, e isso vai te direcionando. Então, o link está na bio. O curso, você pode dividir ele até em 3 vezes. Ele é R$357 e você consegue ainda dividir ele em 12 vezes, para facilitar a vida mesmo. E ainda tem uma garantia. A garantia do curso é justamente 7 dias. Você tem 7 dias corridos para aproveitar todo o material que está lá disponível. E se você falar assim, peraí, não consegui viver a transformação que eu queria, você ainda pode pedir ainda o seu reembolso. Marina, testei tudo, esse negócio não funcionou. Você pode pedir o seu reembolso. Está lá dentro da plataforma mesmo, tem lá todo um passo a passo. Você tem o seu dinheiro de volta, caso você, em 7 dias. Você tem 7 dias para experimentar. Então, você vai olhar para dentro de você, você vai olhar para a sua história, você vai olhar para a sua vida, para entender aonde está as suas feridas emocionais, aonde foi que você se enfiou dentro da caverna e não saiu mais dela. Porque quando você fala assim, olha, quando foi que eu entrei nessa caverna, que eu nem percebi quem me trouxe para cá? Que situação me colocou nessa caverna? Quando você tomar consciência disso, a sua vida começa a caminhar, a vida começa a fluir e tudo vai ser mais leve, tudo vai ser diferente. Isso vai trazendo muito mais bem-estar, equilíbrio em todas as áreas da vida. Como eu disse, não é só em uma área da vida, é em todas as áreas da vida. Porque, mais uma vez, a vida ela é integral, ela é sistêmica. Se uma coisa está ruim, todas as outras vão vir ladeira abaixo. Vai vir um acúmulo de acontecimentos ruins. Mas quando uma coisa fica boa, você atrai mais um infinito de coisas boas para você. Então, fica aí já